O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, versículos 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes. Mas, não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo cuidar das coisas de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. O menino Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso, obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, internautas, amados filhos e filhas da misericórdia, nesse sábado dedicado ao Imaculado Coração de Maria, façamos a experiência de um olhar filial sobre a Mãe de Deus e nossa Mãe. Contemplá-la segundo os Evangelhos. Quantas passagens nos falam da presença de Nossa Senhora na vida de seu povo. Você pode recordar algumas? Ah, que emoção quando meditamos a anunciação do anjo. Mergulhamos num silêncio profundo e nos maravilhamos, porque Deus enviou do alto do céu o seu mensageiro, o arcanjo Gabriel, para visitar aquela humilde serva, aquela menina moça de Nazaré, e dizer-lhe as coisas mais lindas da história da salvação. Salve Maria, tu és cheia de graça.
Medite, são palavras do anjo. São palavras bíblicas. Assim, os que dizem que a Bíblia não fala de Nossa Senhora, estão mentindo. Mente ao povo de Deus. É maravilhoso meditar a partir dos evangelhos, a presença da Virgem Maria no projeto de salvação da humanidade. E ali nós a contemplamos no seu coração imaculado, acolhendo a palavra. Eis a serva do Senhor. Acolhendo o que Deus lhe propunha. Tu conceberás e darás à luz um filho. Ele será chamado Filho de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Medite essa palavra que está no Evangelho de Lucas. Fiat, faça-se em mim conforme a tua palavra. E João, no seu Evangelho, diz, e o Verbo de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Onipotente, se encarnou. Veio até nós pelo sim da bem-aventurada, eleita de Deus, nossa mãe, a Virgem Maria. É lindo demais, não é? É incompreensível que se despreze a palavra de Deus para quem diz amá-la tanto. Depois, nós encontramos Maria caminhando apressadamente pela região montanhosa da Judéia, grávida, imagine, carregando dentro de si um silêncio altíssimo, um mistério insondável, que nem ela nem ninguém poderia compreender, mas ela sabia que Deus Todo-Poderoso, pelo seu Espírito, tinha lhe tocado, e ela estava grávida, não só por obra de Deus, mas trazendo em si o próprio Deus feito homem. Pense nisso, são verdades bíblicas. Por que tu caminhavas apressadamente, ó mãe? Quantas vezes, nos meus silêncios, como um padre mariano, fico a meditar, por que caminhavas apressadamente, diz Lucas? Ias por aqueles caminhos do deserto da Judéia, subindo montanhas, naquelas serras secas. Tu não tinhas carruagens, estas eram reservadas aos reis desse mundo. Talvez usaste um jumentinho, o animal dos pobres de ontem e de hoje. É maravilhoso te contemplar, mãe, caminhando apressadamente para servir a Isabel, tua prima, que estava grávida, também por obra de Deus, do João Batista, o grande precursor, último dos profetas. Ah, como é belo perceber tua disponibilidade, mãe querida, tua vontade de servir. Saístes apressadamente, porque o amor nos impele, nos impulsiona para servir. Quem fica parado em si mesmo, quem fica girando em torno de coisas pequenas, ainda não compreendeu nada do que Deus quer de nós. Colocar-nos sempre a serviço do amor. E então, quando chegaste à casa de Zacarias, o Evangelho nos diz, aquele encontro com Isabel. É algo que nos leva a pensar no que Deus revela ao mundo a teu respeito. E a primeira leitura de hoje bem o diz.
eu reunirei todo o meu povo, de todas as nações, eu os reconduzirei a Jerusalém. O abraço a Isabel revela o que Deus quer falar ao mundo. Pois o texto diz que Isabel ficou cheia, repleta do Espírito. Portanto, não é ela quem fala, é o próprio Espírito de Deus que grita: bendita és tu entre as mulheres. De onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Guarde essa palavra. Bendita és tu entre as mulheres. Não foi a Igreja Católica quem proclama essa verdade. A Igreja, sim, proclama aquilo que está no Evangelho. A Igreja, fidelíssima à palavra, anuncia o Evangelho. Isabel, cheia do Espírito, grita. E como essa palavra gritar é importante. Todo grito quebra o silêncio, né? O grito é um anúncio. Nesse caso, um anúncio de júbilo, de uma grande alegria. Tu és bendita entre as mulheres, entre todas as mulheres. E Maria, com Isabel, celebram a revelação do amor de Deus. Se abraçaram como judias, sim, e no shalom que disseram uma à outra, no ósculo, no beijo da paz, como os judeus até hoje fazem, dançaram, sabia disso? Dançava o shalom de Deus. E por isso Maria canta o Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo é seu nome. Olhou para a humildade de sua serva. Doravante, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Está lá em Lucas, no capítulo 2. O canto da esperança, o canto da exultação, da proclamação do senhorio de Deus, que derruba dos tronos os poderosos, os arrogantes, mas eleva os humildes, eleva os que querem viver a cada instante a proposta do reino. Depois nós a encontramos em tantas outras passagens. Ei-la, agora já esperando o momento de dar à luz ao Filho de Deus, caminhando para Belém, para cumprir a ordem de um imperador tirano, sanguinário, e completaram-se os dias para dar à luz. Mas não havia lugar para eles nas hospedarias. Imagina Maria e José procurando um abrigo em Belém, naquela noite feliz que o céu tocou a terra. E por que não foram acolhidos? Por que não foram acolhidos? Porque eram pessoas muito pobres. As hospedarias estavam reservadas para quem pudesse pagar. Era festa. Todos tinham ido para se recensear. A cidade estava cheia de gente. Refugiaram-se numa gruta, e numa estrebaria, num lugar mais abandonado, no meio dos animais. Eis que ela, a mãe querida, no seu coração imaculado, dar à luz seu filho, o Filho de Deus, e o envolve em pedaços de panos, e o reclina numa manjedoura. Salve, ó coração imaculado, Mater Dei, Mãe de Deus, Mãe admirável, Mãe dos homens. Mas contemplemos Maria ali, quando os anjos desceram do céu e cantaram glória a Deus no mais alto dos céus.
paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos vieram, diz o texto, porque precisavam ver o que eles viam a cada instante. Deus, que Pai, que é Espírito, mas agora eles queriam ver Deus humanado, Deus feito homem, que não tinham visto ainda. E Maria contempla tudo isso, medita no seu coração. Mas de repente Herodes se levanta, furioso, quer matar o menino, e o anjo do Senhor manda José, o grande José, ó José, como tu és admirável, esposo da Virgem Maria, São José, rogai por nós. Se levantam de madrugada, tomam um menino, pegam um jumentinho e atravessam o deserto, fugindo para o Egito. Mas fugiam para obedecer a palavra que dissera: pega o menino, foge para o Egito. E prontamente José e Maria se põem a caminho. Tirem as lições da festa de hoje. Tire para você lições práticas para você ter atitudes diferentes, você ser um homem novo, uma mulher renovada pelo poder da palavra. Quantas passagens, né? Modelo da missionária, da mulher que escuta a pregação do filho. Nós a encontramos no meio da multidão, escutando-o. E agora, no Evangelho de hoje, quando o menino ainda tinha 12 anos, quando foram para Jerusalém, para celebrar a Páscoa, como era costume dos judeus, o menino ficou em Jerusalém. Eu não gosto de dizer que o menino se perdeu, porque o Evangelho não fala disso. E Deus não se perde. Ele resolveu ficar. É um mistério. E como era costume, todos, depois da festa, andavam na caravana, uma romaria. E a mãe pensava que o menino estava com os parentes na caravana. De repente começaram a procurá-lo, não o encontraram. José, vamos voltar. O menino estava desaparecido, e o procuro por 3 dias e 3 noites. Imaginem o sofrimento de Nossa Senhora. Ela sabia quem era o menino, viu? E quando o encontraram, onde estava o menino? No templo, no meio dos doutores da lei. E todos escutavam o menino e ficavam espantados com a sua sabedoria. Claro, ele é Deus. E a mãe se dirige: meu filho, por que você fez isso? Quanto amor, né? O que é que a senhora tinha feito? Talvez tivesse dado um puxão de orelha, ou umas boas palmadas. Você que é mãe, o que é que teria feito, hein? E ela diz: por que tu fizeste isto? E manifesta: eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. E o menino dá uma resposta legítima, mas incompreensível à realidade dela e de seu esposo José. Não sabíeis que devo procurar as coisas de meu pai? Escutar o meu pai? Cuidar das coisas do meu pai? E ela, virgem do silêncio, no seu coração imaculado, diz o texto de hoje, guardava todas essas coisas em silêncio. Porque o silêncio é a melhor forma da gente meditar para compreender as coisas de Deus, que são incompreensíveis à razão. Virgem do silêncio, ensina-nos a meditar. Ei-la no seu coração imaculado, traspassado pela lança, conforme a profecia do velho Simeão, aos pés da cruz. Ei-la com os apóstolos no cenáculo, diz o texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e com eles estava a mãe de Jesus, orando, pedindo que o Espírito viesse
para sustentá-los. Modelo orante, ó Mãe, no teu coração imaculado, ensina-nos a orar de verdade, a contemplar teu silêncio e aprendermos a fazer a vontade de Deus. Salve, Mãe de Deus, que teu coração imaculado fecunde e ilumine nossas vidas para sermos dignos das promessas de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.